Oi, 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 oi! E aí, turma? Acho que estamos ao vivo. Como já de costume, comentem no chat se você consegue me ouvir bem. Boa noite, Tamine. Boa noite, Simone. E aí, turma? Hoje a gente vai trocar uma ideia sobre um pouco mais filosófica, não tão filosófica, mas um pouco mais de contexto, sobre por que ensinar programação e robótica para crianças. Um tema mais motivacional, um tema um pouco mais. Enfim, a gente vai explorar um pouco do contexto social que a gente está inserido e por que isso faz sentido ou não. E eu acho que super faz sentido a gente ter esse tipo de discussão, porque às vezes a gente começa a ensinar coisas que a gente nem parou para pensar o porquê que a gente está ensinando, né? Na escola acontece muito isso. Não sei se todo mundo que está aí sabe, eu estudei física na graduação e uma das perguntas que eu sempre me fiz durante a minha graduação, eu acho que rolava essa discussão, né, enquanto ensino de ciências, era qual que é o papel do ensino de ciências na escola, na educação básica, né? Por que ensinar física no ensino médio, cara? Por que ensinar matemática? Por que ensinar química, biologia? Talvez essas ciências naturais, física e química, sejam ainda mais difíceis de compreender, né? Talvez muitos professores de física e química nem conseguem responder essa pergunta com muita clareza ou pelo menos com muita propriedade, né? E aí é uma pergunta que o pessoal faz, pô, mas na verdade é uma questão que as crianças fazem enquanto estudando física ou química, ainda mais quando elas sofrem com isso. Pô, por que eu estou estudando isso, sendo que eu não vou usar isso para minha vida, ou que eu não vou ser físico, ou não vou ser um cientista e tudo mais, né? E eu acho que a gente vai discutir aqui 5 bons motivos, tem muito mais, tá? A gente vai discutir 5 bons motivos para ensinar programação e robótica para crianças. E aí a questão é, por que eu vou estudar programação ou robótica se eu não quero ser um programador ou se eu não quero trabalhar com robótica? E a gente vai trocar uma ideia hoje aqui sobre isso. Será que vale a pena ensinar programação e robótica na escola, mesmo se as crianças que estão envolvidas nisso não necessariamente vão, enfim, trabalhar diretamente com isso? Programação e robótica é um conteúdo para criança, é um conteúdo para curso técnico, é um conteúdo profissional? Já estou fazendo um monte de pergunta aqui, né? Turma, manda no chat aí se vocês estão me ouvindo, que eu já estou provocando um monte aqui e eu não sei se vocês estão me ouvindo. Comenta aí, comenta aí. Turma, isso a ideia aqui de ser uma live é para ser um bate-papo mesmo, então enquanto eu estou falando, eu vou apresentar 5 motivos, mas quero a contribuição de vocês aí, eu vou ficar sempre perguntando aí no chat para vocês mandarem pra gente. Esse que é o intuito de uma live, não uma aula gravada. Bom, a princípio a galera tá por aí, né? Programação e robótica é para todo mundo? Será que é? Será que é para todo mundo? Parece conteúdo tão específico, né? Será que todo mundo consegue aprender programação e robótica? Escutei muito isso na matemática já. Pô, será que todo mundo consegue aprender matemática? Matemática não aprende. Todo mundo devia aprender. A Aninha falou, todo mundo devia aprender programação e robótica. A gente vai explorar um pouco mais sobre isso nessa conversa. Aí, Simone, Anderson. Vamos lá então, tudo. Seguinte, por que eu acho tão importante a gente... E aqui eu tenho meu quadro branco aqui, e eu vou conversando com vocês, eu tô aqui do ladinho e vou escrevendo aqui, e também tô de olho no chat, então qualquer coisa vai enviando aí, e eu vou parando e lendo que vocês estão escrevendo, mas a ideia aqui é trocar mesmo, trocar informação, beleza? Por que esse tema vem tanto à tona, né? Pô, 5 motivos. Por que ensinar programação e robótica para criança? Se a gente observar um pouco mais o social, assim, a gente vai perceber que as crianças, hoje, sei lá, que nasceram a partir de 2005, mais ou menos, 2010, talvez, que ainda sejam
mais novinhos, eles são já uma geração que algumas pessoas usam nativos digitais. Um detalhe importante aqui, a gente não se apega muito à terminologia, a gente vai tentar sempre explicar o que a gente está querendo dizer, beleza? Mas o que significa isso? Significa que as crianças nascem já com uma interação com a tecnologia muito alta, seja através de smartphone, seja através de tablets, eventualmente de computadores mesmo, mas smartphones e tablets, telas, né, são muito comuns. E eu sempre gosto de citar um exemplo muito próximo, e tenho certeza que vocês já viram, aquela cena em que os pais estão almoçando e para a criança ficar mais quietinha, sei lá, ou mais sossegada, para os pais conseguirem almoçar em paz ali, eles dão um celular para a criança e a criança começa a assistir lá ou jogar um joguinho, alguma coisa, interagir com essa tela e fica quietinha no seu lugar ali. E isso é um comportamento muito comum, né? Eu tenho um sobrinho que tem 4 anos, sobrinho de 4 anos, ele não sabe ler, tá? Ele não sabe, enfim, não foi alfabetizado ainda, mas ele mexe no celular com uma propriedade enorme. Assim, navegar mesmo, de pegar, abrir, instalar coisas, desinstalar coisas, encontrar o que ele quer encontrar, ele navega mesmo, navega pelo YouTube, navega pelo Google. E um dia aconteceu um caso muito interessante, que eu cheguei lá, enfim, para visitar esse meu sobrinho, e ele perguntou para mim, tio, você sabe se vai chover ou não hoje? Daí eu falei assim, não sei, né? Não é uma informação que eu pego tanto assim. E aí ele pegou o celular, ok Google, previsão do tempo na cidade tal hora. E aí o Google respondeu para ele em voz também. E ele, hoje vai chover por volta das 5 da tarde, não sei o quê. E começou a me transmitir informação através dessa busca que ele fez com o celular, sabe? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que criança, ele tem 4 anos de idade e não sabe ler. E isso está possibilitando ele adquirir conhecimento e informação mesmo antes de ser alfabetizado, sabe? Então, através dos vídeos, às vezes ele me conta algumas coisas que eu fico impressionado. Você fala, como que você aprendeu isso? De onde você tirou essa informação? E aí, foi um vídeo do fulano de tal que eu escutei, que eu assisti lá e tudo mais. E ele assiste esses vídeos, encontra e tudo mais. Incrível, assim, ele sabe desinstalar coisas, instalar. O fato é que isso já é uma realidade. Eu vou tomando minha água aqui também. E a questão é, se uma criança de 4 anos já está assim, as mais velhas já têm muito mais facilidade, né? Então, se uma criança já sabe ler, provavelmente ele já sabe mexer no celular. Eu não vou falar todos, tá? Mas uma grande parcela das crianças já consegue mexer no celular, mexer num tablet, mexer numa tela, interagir com essa tecnologia que hoje está tão presente, tá? Agora a questão é, eles conseguem interagir com essa tecnologia, mas será que eles conseguem manipular as ferramentas ou construir tecnologia ou desenvolver algo produtivo? Não que, enfim, consumir informação já não seja super bacana, que já é, né? Mas será que eles conseguem ter consciência sobre esse conteúdo que eles estão consumindo, sabe? E que não eles só consumam loucamente assistindo um vídeo ou, enfim, fazendo as pesquisas deles ou jogando os joguinhos. Será que eles conseguem manipular isso de uma maneira mais madura? E essa é uma provocação que eu já começo a fazer aqui. E aí, antes de eu listar os motivos, e a gente vai falar 5 bons motivos para esse contexto fazer sentido, beleza? 5 bons... Mas antes de eu falar os motivos, eu quero dar só uma explicaçãozinha no que eu quero dizer com programação e robótica. O que é, né? O que eu quero dizer com isso? Ainda mais que eu falo, será que programação é para todo mundo? Será que robótica é para todo mundo? Ainda mais porque a gente conhece programação, talvez, né? Muitos de nós, quando escuta falar de programação, vê vários códigos muito loucos, os algoritmos, os nerds, sabe? Super programando, aquela galera de óculos atrás do computador e lá escrevendo vários códigos. E robótica também, a gente vê vários drones, já vê robôs e máquinas, super máquinas na indústria e tudo mais. Turma, primeiro ponto, não é sobre isso que eu estou falando aqui, tá? Não é sobre uma programação tão profunda assim e nem sobre uma robótica tão profissional nesse campo, nesse âmbito profissional. Ela pode chegar lá eventualmente, mas o que eu estou falando aqui é mais uma visão de mundo.
tá? Mais programação e robótica como uma visão de mundo, uma programação como formas de a gente compreender processos que estão acontecendo ao nosso redor hoje, né? Por exemplo, quando a gente vai estudar programação, isso já é tema de uma live, só isso daqui, né? Mas quando a gente vai estudar programação, a gente tem que entender o que são algoritmos. E algoritmos a gente está executando-os sempre. Então, é um conceito que se você desenvolve, você consegue ter uma visão de mundo ou uma percepção das coisas que estão ao seu redor, pelo menos um pouco mais afiada, um pouco mais trabalhada, um pouco mais, enfim, mais sensível a essas coisas, sabe? Então, e a robótica é na mesma, né? Porque a robótica, eu vou falar um pouco mais sobre automatização e processos que estão se desenvolvendo no mundo cotidiano, nas inovações e tudo mais, mas a mesma também é mais como os robôs estão inseridos na sociedade hoje, sabe? E como que esses seres permeiam as nossas atividades e as nossas relações com o mundo, de uma forma geral. Então, lembra que eu falei lá sobre, por que ensinar ciência ou física no ensino médio ou na escola, o que for? Uma resposta que me agrada bastante é porque a ciência nos dá a possibilidade, e aqui programação robótica a gente fala bastante de STEAM, né? Tá muito atrelada à ciência também, mas te dá a possibilidade de compreender o mundo como ele é de uma forma mais, enfim, mais ampla, né? Então, expande a sua compreensão de mundo. E aqui eu estou falando de programação robótica também como expansão de compreensão de mundo e de contexto e de onde a gente está inserido e tudo mais. E não necessariamente um programador de fato profissional, aquele cara traz com vários códigos, um pensamento muito lógico e tudo mais. Pode se aprofundar nisso, assim como enfim, alguém que estuda ciência no ensino médio pode se transformar no cientista, né? Mas não necessariamente é esse o grande foco. Mas vamos lá para os 5 motivos. Turma, vai mandando no chat aí. E Xaninho já escreveu um código binário aqui que eu não faço ideia do que significa. Por favor, alguém traduz esse código. Não consigo perceber. Deixa eu só baixar meu volume aqui que acho que está meio alto, né? Meu microfone. Começa a gritar aqui. Aninha, não entendi o que significa esses números binários. Por favor, traduza pra gente. E aí a gente vai discutir nessas lives, que a gente vai mandando perguntas se não entendeu alguma coisa até aqui. Se entendeu também, já dá um joinha aí no vídeo, na live, dá um like aí. Mas a gente vai explorando um pouco mais do que eu quero dizer, tá? Com programação e robótica como visão de mundo. Aos poucos a gente vai trabalhando isso aqui nas lives, beleza? Mas vamos lá para os 5 motivos. Primeiro motivo. Tem uma colinha aqui. Estou falando de ensinar programação e robótica, então, para crianças. Então, estou falando dentro de um processo educativo, né? Então, o primeiro motivo, que eu já cito aqui, que é um motivo muito amplo, que também dá uma live só para eles, e provavelmente vai ter, é que ele potencializa a aprendizagem de outros conteúdos. Por que ele potencializa a aprendizagem de outros conteúdos? Oi? Foi só oi essa? Pode ser. Ó, o número binário que a Aninha escreveu foi oi. Oi. Por que ele potencializa a aprendizagem de outros conteúdos? O que eu quero dizer com isso? Quando você está imerso num projeto de programação e robótica, ele te dá, a dinâmica de trabalhar com programação e robótica te dá várias possibilidades diferentes e essas possibilidades podem potencializar se trabalhadas de uma maneira bacana. Por exemplo, quando você trabalha com programação e robótica, existe a possibilidade de um feedback mais... Eu vou escrever constante e quase instantâneo. Por que quase instantâneo? Porque depende aí da metodologia, da maturidade de quem está se desenvolvendo esse projeto de programação e robótica, né? Mas ele te dá feedbacks muito rápidos. Eu acho que eu vou escrever assim, para ser mais abrangente. Feedback rápido. Porque quando você faz alguma coisa, você já percebe se aquilo deu certo ou se deu errado, né? Você percebe se o seu pensamento está indo bem ou se não está, se você está conseguindo concluir algo ou não, e já consegue, enfim, ver se está bom, se não está, o que você sabe, o que você não sabe, informações sobre aquele, enfim,
aquele problema que você está envolvido ou o que for, de forma constante e rápida. Diferente, por exemplo, de uma aula expositiva tradicional em que existe um monólogo de um professor falando para uma turma e o aluno escuta, às vezes escuta por um bimestre todo e depois ele vai fazer uma prova e aí vai mostrar se ele aprendeu ou não. Né? Quando a gente está falando aqui de projetos de programação robótica, quando você está escrevendo um código, você já tem a possibilidade de testar isso de forma constante e, consequentemente, perceber o que você aprendeu, o que você não aprendeu, onde você está errando, o que falta você desenvolver, enfim, te dá informações muito rápidas. E isso, com certeza, potencializa a aprendizagem de diversos conteúdos possíveis. Mas não só isso, né? Ele te dá a possibilidade de trabalhar com o erro e aí, paralelamente ao feedback rápido, né, de uma maneira mais tranquila, porque você está errando toda hora mesmo, isso começa a se tornar normal, isso começa a se tornar parte do processo. E o que é a realidade, a vida real, a gente erra mais do que acerta, né? E aquela frase famosa, me ajuda aí no chat se é isso mesmo, acho que é do Thomas Jefferson, 100 maneiras, 1000 maneiras, na verdade, enfim, 1000 maneiras de descobrir uma coisa e de não fazer uma coisa. Quando você descobre algo, me confundi tudo aqui, turma. Quando você descobre algo, na verdade, você descobriu 1000 maneiras de como não fazer aquele algo parecido com isso, né? E quando a gente está desenvolvendo coisas relacionadas à programação e robótica, com esse feedback rápido, com certeza a gente vai errar um monte e isso a gente vai perceber maneiras de não fazer as coisas. E isso aproxima da vida real. Você consegue aproximar os conteúdos de vida real através de projetos. Né? Exemplo, eu desenvolvi uma vez um projeto de robótica com os meus alunos em que a gente tinha que trabalhar, a gente ia construir um projeto de uma construção de um sensor de ré de um carro. Tá? Então a ideia era que quando esse nosso sensor de ré se aproximasse de um obstáculo, ele apitasse ou emitisse uma frequência nos avisando, né, nos dando um feedback de que a gente estava chegando mais perto ou não, e tudo mais. Parecido com o que um sensor de ré faz, né, num carro, que, enfim, quando vai se aproximando do carro de trás, o sensor de ré ou apita mais rápido, né, com uma frequência mais rápido, ou apita mais agudo, aí depende do sensor que a gente está falando. E aí, para conseguir fazer isso, os alunos tinham que trabalhar uma matemática, compreender a matemática por trás desse problema, né? Então, no caso, eles tinham que emitir um som mais agudo, ou seja, uma frequência mais alta conforme a distância era menor. Ou seja, conforme o nosso projeto, né, o nosso sensor, chegava mais perto de um obstáculo, ou seja, distâncias com números menores, eles tinham que emitir uma frequência maior. Como que eu trabalho essa matemática? Quais múltiplos fazem sentido ou não? Como que eu faço uma divisão ali, ou uma regra de 3 que seja, para conseguir encontrar esses números? Conforme uma medida que eu tenho diminui, a outro valor que eu quero trabalhar aumente. Então você já percebe que, enfim, inversamente proporcional e tudo mais, a gente começa a perceber mais dos conceitos tão abstratos, inversamente proporcional, essa parte da matemática, divisão e tal, tudo mais, num mundo mais físico, numa vida real, num projeto que faça mais sentido. E esse também é um dos motivos, né? Trazer contexto para as coisas. Né? Quando você consegue trabalhar projetos de programação robótica, te abre uma possibilidade enorme para dar contextos para muitos conteúdos. E aí vem uma ideia muito louca de aprendizagem significativa, por exemplo, que é justamente partir de contextos para conseguir desenvolver coisas que as crianças ainda não sabem. Fica muito mais tranquilo esse movimento para os alunos e mais motivação também. Talvez isso seja um dos motivos aqui dentro, né? E aí tem vários, né? E a gente vai falar, isso daqui vai dar uma live tranquila, turma. Motivação, a gente tem mais engajamento justamente pela prática, né? Justamente porque os alunos estão mais envolvidos com isso, a prática que a programação e a robótica possibilita pode gerar mais engajamento, porque o aluno está ali fazendo, está ali envolvido com essa atividade, e aí você consegue dar mais estímulos, porque Vou pulando aqui. Consegue dar mais estímulos, porque como as coisas podem ser mais visuais, podem ser práticas, podem ser montáveis, podem ser coisas na tela que se mexem e tudo mais, com esse feedback rápido, então você consegue dar mais estímulos frequentes do que a sua fala dentro de uma sala de aula constante, assim, explicando uma teoria e tudo mais. Você consegue dar mais estímulos para eles, ainda mais hoje que eles estão lá, que eu falei, né? Tem uma criança lá consumindo
um jogo com um monte de estímulo numa tela super colorida e aí, de repente ele olha para você parado no meio da sala, falando, num tom de voz único e tudo mais. Foi difícil para ele, sabe? Sejamos empáticos e perceber que, enfim, eu não estou passando a mão na cabeça de ninguém não também, mas olhando para o contexto, a gente precisa ser empático e perceber que a gente também precisa dar mais estímulos e programação robótica te possibilita dar muito estímulo para eles também. E aí a gente tem uma pluralidade de formas. Pluralidade. Eu tenho, assim, às vezes tem que parar para escrever algumas coisas. A gente tem uma pluralidade de formas de passar esses conteúdos, porque como os alunos estão interagindo com isso, eles podem desenvolver mesmos conteúdos de formas diferentes. Ou seja, tem muitos alunos que, a gente já sabe, né, que tem alunos que aprendem mais de forma visual, outros precisam escrever um pouco mais, outros precisam, enfim, conversar mais sobre o assunto, interagir no sentido de fazer perguntas, né, de enfim, expor o que não conseguem e tudo mais. E a possibilidade de trabalhar com programação robótica nos dá várias vertentes, assim, metodológicas também. E aí tem uma coisa, um conceito que eu super gosto. Foi Thomas Edison mesmo. Eu não falhei, encontrei 10 mil soluções que não davam certo, que é a frase aí sobre o erro que eu comentei. E aí tem uma coisa que é ainda sobre potencializar a aprendizagem, vou colocar aqui em negrito, que é um lance, é mais uma sensação, tá? Mas uma sensação poderosíssima que isso nos possibilita. É o eu que fiz. Costumo falar isso daqui. A sensação de eu que fiz, a sensação de eles terem que, poxa, eu que estou desenvolvendo isso, sabe? Que é diferente de uma aula, de novo, de uma aula tradicional, que eles estão lá ouvindo, depois vai lá, faz uma prova e não produzem algo de fato. Eles não têm essa sensação de propriedade em cima do desenvolvimento deles mesmos. E quando eles estão em cima de um projeto de programação robótica, eles estão fazendo algo e aí dá essa sensação de propriedade. Isso é incrível, incrível no desenvolvimento das crianças. E como referência, eu vou falar para vocês do filme Toy Story. Acho que é assim, né, que se escreve. O 4. Eu acho que é o 4, turma. Se não for o 4, Enfim, turma, se não for o 4, vocês me corrijam aí, mas é o que a menininha, uma das menininhas lá, a protagonista do filme, faz um brinquedo na escola. E o brinquedo é o Forky, é um garfinho que ela só faz lá enfim, alguma coisinha no garfo lá, coloca uns olhinhos, coloca um bracinho e tal, e aquilo vira o brinquedo favorito dela. E vira o brinquedo favorito dela porque foi ela que fez. Cara, o garfinho era só um garfinho com 2 olhinhos e um bracinho de linha. E ela super amava aquele brinquedo pela sensação de propriedade. Fui eu que fiz. Né? Então, às vezes a gente pensa em projetos de programação em robótica, aqui também para a gente trazer para a realidade. Não precisa ser um projeto super massa, muito louco. Meu Deus, que projeto incrível, que máquina que resolve problemas da sociedade, que acaba com a fome e tudo mais, que algoritmo muito... Não, cara, é uma coisa muito simples, às vezes muito simples mesmo. E olha os how-tos que a gente tem. Sugestão dos how-tos, de novo. Procure lá no YouTube, você já está aqui no nosso canal, procure no canal aí, Yada How-to. São sugestões de projetos e tal, e você vai ver que tem projetos muito simples, mas quando as crianças estão em cima desses projetos, desenvolvem esses projetos do jeito dela, coloca a imagem que ela quis, a cor que ela quis, dá a possibilidade dela ter essa sensação de eu que fiz. E isso tem um poder enorme, cara. Então, a gente dá aula para centenas de alunos e a gente sempre vê o quanto tem um poder enorme essa sensação desenvolvida nos alunos. Legal, turma? Aí é o 4 mesmo. Só nesse ponto já deu mais de 5 motivos. Já tem muitos motivos, mas vamos lá. Como eu falei, dá uma live só esse ponto aqui. Mas vamos lá, vamos pro próximo. Faz sentido, turma? Se faz sentido, comenta aí no chat se vocês estão curtindo até aqui. Já são mais de 5 mesmo. Mas vamos pro 2. Então talvez não sejam motivos, sejam grandes 5 temáticas, né? 5 grandes motivos. 2. Tem mais uma coisa para falar aqui que eu super curto, que é o conceito de hard fun. Eu não sei se vocês já ouviram falar, esse conceito
Enfim, eu vi citado num blog do Papert, que inclusive vou colocar o link do artigozinho, que na verdade é um comentário que ele faz. Eu vou colocar o link na descrição da live aqui depois, pra vocês dão uma olhada lá. Mas o conceito de hard fun, basicamente, é você se envolver num conteúdo que é difícil a absorção, mas dentro de um contexto, ou pelo menos fazendo coisas que você gosta. Né? Não significa que você vai só fazer coisas que você gosta, pelo contrário, é hard fun. Né? Então são coisas que são difíceis para você, mas você está dentro de um contexto agradável, dentro de possibilidades agradáveis. E o exemplo que ele dá nesse textinho, nesse relato, é mais um relato que eu vou colocar aqui no link da descrição, só para vocês terem uma ideia de um exemplo de hard fun, é que uma professora queria ensinar, enfim, redação, queria ensinar escrita, sabe? Escrita para os alunos, e é uma coisa que as crianças super não gostavam, pô, escrever, não quer escrever, não quer, enfim, colocar no papel e tudo mais. Isso era muito difícil para as crianças. Mas só que para desenvolver isso, ela trouxe a temática da robótica, ou seja, eles tinham que construir os robôs, interagir com os robôs, programar um robô, fazer um robô se movimentar, fazer um robô, enfim, mostrar, acender uma luz ou executar alguma ação. Então, trabalhar com robótica mesmo, mas depois eles tinham que escrever o que eles fizeram, como um relato, assim. E as crianças escreviam sobre isso de uma forma muito mais prazerosa, de uma forma muito mais animadora, de uma forma muito mais feliz, e desenvolviam a escrita porque eles tinham que escrever sobre, né, isso. Então, colocava a escrita dentro de um contexto agradável para os alunos. E aí isso super estimulava eles a desenvolverem mais. E aí acho que super combina com esse tema de potencializar a aprendizagem nesse sentido, que você pode trabalhar vários conteúdos. De novo, os how-tos estão aí para isso, às vezes a gente faz revisão dos how-tos dando ideia de como você pode trazer isso para o seu contexto de sala de aula, dependendo dos seus conteúdos. A gente tem podcast comentando sobre projetos aplicados em diversas disciplinas, mas essa ideia de você trazer algo que os alunos super gostam, super curtem e desenvolver um conteúdo difícil. Porque se escrever já é difícil, né? Ou se robótica por si só já é difícil, imagina fazer isso num ambiente desagradável, num ambiente chato, num ambiente em que você não está à vontade, num ambiente onde não tem nenhuma motivação para você fazer. Então a gente não tem que... Enfim, de novo, são crianças. E a gente precisa ser empático com essas crianças. E essa perspectiva do hard fun, pô, já que vai ser difícil, porque não ser agradável, é uma grande sacada, cara. Isso daqui eu vou até separar como grande sacada para você potencializar assim. Oh, isso daqui é incrível, cara. Se você conseguir perceber a potência que isso tem, refletir um pouco e parar para pensar no seu próprio contexto, sabe? Você aprender dentro de uma temática agradável já é super incrível. Enfim, vou colocar o link aqui, depois vocês leem também. Tá em inglês, mas de novo, é facinho quando as coisas estão em inglês. Se você não sabe inglês, é só você usar o tradutor, que tudo faz sentido hoje dentro da tecnologia. Beleza? Vamos lá, turma. Vamos pro 2. Bom, o 2 que eu tenho aqui para colocar para vocês, que também vai em contra aí as temáticas de escola, tá? É o desenvolvimento de habilidades. E aí o desenvolvimento de diversas habilidades, a gente também sempre fala sobre conteúdos escolares ou a criança estar na escola ou a criança estar envolvida no ambiente de aprendizagem, como a gente precisa pensar em desenvolver habilidades e não só conteúdos factuais, né, ou conteúdos conceituais. Não só desenvolver um conceito específico, não só desenvolver um fato que aconteceu, mas como que, estudando essas coisas, as crianças podem desenvolver habilidades mesmo. E uma grande coisa que nos dá a possibilidade de trabalhar dentro desse desenvolvimento de habilidades, por exemplo, é a resolução de problemas. É muito fácil, e eu tô falando que é fácil porque é acessível mesmo, tá? Você não precisa ser nenhum gênio não para conseguir encontrar um bom problema para ser resolvido com programação robótica. E aí isso porque a programação robótica consegue resolver muitos problemas, né? Entendeu a lógica aqui, né? Como programação robótica consegue resolver muitos problemas, ou pelo menos propor soluções que sejam hipotéticas de problemas, isso nos possibilita treinar muito essa habilidade de resolver coisas, de resolver problemas, ou de propor soluções, ou de trabalhar em cima de um tema. E isso, de novo, usando a perspectiva do hard fun,
é super massa, porque problema é um problema, então é difícil de resolver. Mas, enfim, se for uma matemática que envolve os alunos, se for uma matemática dentro de uma produção que seja coerente para a galerinha ali, é super potência, tipo, tem uma super potência para desenvolver essa habilidade de fato de resolução de problemas. E aí, entre isso, e se for listar habilidades aqui, tem várias mesmo assim. Uma que eu gosto bastante também é o pensamento crítico / analítico. E aí simples, porque está envolvido dentro de uma programação, dentro dali desse contexto, você precisa pôr deu errado. Lembra do erro lá que eu comentei? Turma, tá tudo interligado, eu sempre vou fazer essa mistura louca aqui. Se você está errando, você precisa avaliar o porquê você está errando. E precisa avaliar o que você já fez, precisa, enfim, criticar o seu desenvolvimento, analisar o que está dando, o feedback que aquilo está te dando, o output, né, a saída dessas coisas que você está executando. E isso, de novo, dentro desse contexto, é super bacana e potencial para desenvolver esse pensamento crítico e analítico. Ah, tem um monte aqui. Colaboração, comunicação. Claro que isso tudo depende da metodologia que está sendo usada enquanto desenvolvendo enfim, um projeto de programação em robótica. Mas colaboração, comunicação é super poderoso dentro da programação em robótica, porque você está desenvolvendo um robô, por exemplo, você comunica, pergunta, envolve as outras pessoas, uma pessoa constrói uma parte, outra pessoa constrói outra parte, elas colaboram, elas trocam ideias sobre isso, elas compartilham os produtos, é muito gostoso. De novo, dentro das sensações, e é super importante pensar em sensações enquanto a gente está em sala de aula, né? É extremamente importante. A sensação de compartilhar com o outro algo que eu fiz. Fulano, olha aqui o que eu desenvolvi. Fulano, utiliza o projeto que eu fiz. Na live passada, está disponível ainda, turma. Enfim, tá aberto aí para vocês assistirem a revisão de alguns projetos de tecnologia, de como você pode levar isso para uma sala de aula. E eu comentei sobre a possibilidade de desenvolver aplicativos, né? Olha que poderoso que é o sentimento de eu desenvolvi um aplicativo. Meu amigo, usa no seu celular também isso. Ou a motivação de que eu vou desenvolver um aplicativo e os meus amigos poderão utilizar esse aplicativo, sabe? Então, a comunicação disso que ele fez, a colaboração, a possibilidade de cocriação, a possibilidade de compartilhamento, pô, sensacional isso e são super habilidades importantes dentro do nosso mundo atual, da dinâmica do século XXI. E é claro, protagonismo, que é mais ou menos a ideia do eu que fiz aqui. Ele se apropria daquilo e ele, enfim, ele e ela, né, o aluno e a aluna consegue desenvolver mais essa iniciativa porque desperta as vontades, e esse vai ser o próximo ponto aí, desperta as vontades nele e automaticamente ele pode se colocar mais numa postura de protagonista, numa postura de liderança, numa postura mais ativa. Né? Enfim, turma, muito louco. E também dá super pra gente abrir aqui essas habilidades e depois... essas habilidades são importantes socialmente, né? São importantes para o mercado de trabalho, são importantes para a vida social, são importantes para conviver hoje em dia. E isso é refletido, inclusive, na nossa base nacional de currículo e tudo mais. Não vou abrir aqui a base, mas dá super para fazer paralelos, que na verdade a base é uma busca por desenvolver as habilidades importantes para uma vida no mundo moderno. Né? Então, enfim, basicamente é isso daí. 3. Vamos lá. E aqui já dei mais um monte, né, de habilidades. Pô, vai ser muito mais que 5. Falei 5, mas vai ser muito mais que 5. Mas vamos lá, turma. 3. Deixa eu ver os comentários aqui. Vão mandando aí nos comentários. Cara, olha só esse daqui, o comentário que a Aninha fez, né? A aluna dela comentou que os amigos perguntaram se ela jogava jogos e quais jogos ela jogava. E a resposta dela foi: eu não jogo jogos, eu faço jogos. Olha só o protagonismo que essa menina desenvolve em ter essa percepção e de ter essa postura, né, mesmo social, e de conseguir perceber isso, se expressar dessa forma. Incrível, né? E, de novo, é fruto dessa sensação do Toy Story 4 aqui.
Sensação Toy Story 4, poderosíssima, marca aí. Sensação Toy Story 4, hashtag. Vamos lá, turma. 3. Tem minhas colinhas aqui. Ambiente criativo. E aí que eu estou falando sobre isso. Quando a gente está numa sala de aula comum, a possibilidade de a gente criar um ambiente criativo é difícil. Porque, enfim, o professor está depositando informações nas pessoas, nos alunos ali, né, falando, explicando e já dando a solução e que isso funciona assim, etc, etc. Você não tem tanta possibilidade de viajar, a famosa viagem na maionese. A proposta de hipótese, a proposta de solução de alguma coisa, aquela pergunta de pulguinha atrás da orelha, sabe? Aquela pergunta que você fala assim, pô, e se? Porque já é tudo dado, né? Você fala assim, não, o conceito é esse, e é assim que funciona, e é assim que você resolve. Então, é difícil, no mínimo, estimular esse ambiente criativo. Agora, com a programação robótica, de novo, tudo porque é muito fácil você acessar diversas coisas, diversos estímulos e com muitos feedbacks, você consegue abrir a possibilidade de criar esse ambiente, enfim, esse ambiente criativo, que eu costumo dizer. E como você cria esse ambiente criativo, pô, tem várias coisas que vão sendo criadas dentro desse ambiente harmonioso, harmonia, confiança, porque as crianças conseguem, têm a possibilidade de errar, né? Eu estou falando da questão de ambiente. Se a criança tem a possibilidade de errar, ela se sente mais confiante do que se ela errou e alguém desce nela uma repreensão super, né, agressiva de cara, ela volta para dentro de si e fala, não vou responder mais. Eu lembro até hoje, na época da escola, alguns professores repreendiam muito e eu tinha muito receio de me comunicar, por exemplo, na sala de aula, levantar a mão, fazer uma pergunta ou eventualmente dar uma resposta para um questionamento que está sendo feito na sala de aula, porque eu não tinha confiança em me expor. E quando você tem essa possibilidade, né, de trabalhar com programação robótica, cria esse ambiente de confiança, de respeito, conforme você está colaborando. De novo, e tudo interrelacionado às coisas aqui, turma. Como você compartilha as coisas com seus colegas, você colabora, um ajuda o outro, existe esse ambiente de respeito, de você conseguir, enfim, você perceber que o outro é importante para a produção do seu trabalho, você perceber que você pode contribuir com o trabalho do outro, e isso tudo reflete em um ambiente respeitoso, um ambiente de abertura, um ambiente de, enfim, de espontaneidade. Olha que incrível você conseguir ser espontâneo enquanto aprende. Cara, eu não sei se vocês conseguem perceber isso que eu percebo. Acredito que sim, e tomara que sim, e torço muito que sim. Estamos aqui para ajudá-los a perceber isso também. Mas você conseguir ser espontâneo no ambiente de aprendizagem é uma coisa incrível, incrível, que as pessoas têm tirado. E o sistema escolar, por diversos motivos aqui, enfim, não vale a pena falar aqui agora, discutir isso, não é sobre isso que a gente está discutindo, mas por diversos motivos, o ambiente escolar foi tirando a nossa espontaneidade. Você não pode fazer o que você quiser, você não pode falar o que você está pensando, você não pode ser espontâneo, você não pode agir do seu jeito. Tem uma série de regras, uma série de protocolos a serem seguidos, né, de dogmas, eventualmente. E imagina que louco, acho que esse imagina que louco você ser espontâneo no ambiente de aprendizagem. Imagina que louco. Incrível. Opa, eu escrevi errado aqui, ó. Espontaneidade. Falei, turma, às vezes passa vocês podem comentar no chat. Às vezes passa mesmo. Vamos lá. 4. A minha já corrigiu. Espontaneidade. Agora fez certo. 4. E aí a gente já vai para um ambiente, aqui a gente está falando ainda do ambiente educativo, né? Enfim, dentro da escola, dentro desse ambiente de aprender coisas, porque crianças estão nesse movimento mesmo, né? Estão nesse movimento de adquirir conteúdo, adquirir informação, se desenvolver e tudo mais. E a nossa sacada hoje, lembrando, é programação robótica para crianças, tá? Crianças mesmo, crianças e adolescentes, né? Essa fase escolar, essa fase estudantil. E agora a gente vai para um âmbito um pouco mais social, tá? Que é expressão criativa, que eu gosto de falar, e fluência tecnológica. O que eu quero dizer com expressão criativa? Eu gosto de comentar que eu tenho uma tríade
que é extremamente poderosa, que é você imagina, depois de imaginar, você cria, e depois de criar, você se expressa. A gente sempre fala que a arte é uma maneira de você se expressar, né? Quando você pinta um quadro, quando você toca uma música, né? É muito comum os músicos sentirem essa, enfim, expressão deles mesmos pro mundo quando estão, enfim, executando a sua arte. Mas tem diversas formas de você se expressar para o mundo, através do que você sabe, através do seu trabalho, através de como você se comunica com as pessoas, através das suas produções, né, para o mundo, suas contribuições para o mundo. E a tecnologia te possibilita imaginar algo, te dá grandes... Enfim, quando você imagina algo, a tecnologia, né, a programação robótica, dá a possibilidade de você... te dá grandes possibilidades e possibilidades muito acessíveis de você criar algo que você imagina. Olha que poderoso isso. Normalmente a gente imagina um negócio muito louco e fala, ah, beleza, só fica na imaginação. Quando imagina, né? A tecnologia, a programação, a robótica te dá a possibilidade de você criar e jogar, né, isso para um mundo, algo que você imaginou. O que acontece muito aqui. Crianças imaginarem, nossa, e se eu pudesse fazer uma cama que, enfim, e se eu pudesse fazer uma cama, como que é o projeto lá? Uma cama de massagem. Né? E se a minha cama em casa tivesse, sei lá, uns robozinhos embaixo que fizesse massagem? Pô, é possível fazer isso agora com a tecnologia. Através de uma E aí, você desenvolvendo um projeto desse tipo, você criando, jogando isso para o mundo, é uma maneira de você se expressar. Pô, eu queria fazer um jogo parecido com o Pac-Man, mas na verdade, Pac-Man, eu sempre cito Pac-Man, adoro Pac-Man. Queria fazer um jogo parecido com o Pac-Man, mas queria que em vez de fantasminhas fossem, sei lá, coelhos e, enfim, e eu ia movimentar um outro personagem. E em vez de labirintos azuis, iam ser vermelhos e as coisas iam se movimentar de forma diferente. Pô, você consegue criar, você consegue jogar isso para uma tela, você consegue, com poucos conhecimentos, e eu tô falando poucos, não são muitos mesmo, turma, tem que acreditar que é possível, não são muitos mesmo. Você consegue criar tudo isso, e aí um tema da próxima nossa, de uma próxima live nossa, é a ideia de que o quanto eu preciso me aprofundar em conteúdos de tecnologia, programação, robótica, preciso ter uma formação acadêmica e tal para conseguir criar essas coisas. A gente vai conversar mais sobre isso depois. Será que as crianças conseguem criar isso? Conseguem. E a partir de uma criação, você se expressa. E as crianças têm a possibilidade de mostrar mais para o mundo do que elas são, do que elas estão imaginando, do que elas estão pensando, das possibilidades que elas estão criando. Eu tive um aluno, por exemplo, que ele desenhava muitas coisas, sabe? E assim, ele imaginava histórias muito loucas e desenhava. Enfim, jogava no papel mesmo. Quando ele descobriu a possibilidade de colocar movimento nesses desenhos, ou eventualmente construir a trajetória de uma forma contada, essas histórias contadas mesmo, que alguém pudesse consumir de uma forma mais dinâmica, digamos assim, e ele se expressou através dessa história, foi incrível. E aí ele não parava de criar histórias, não parava de criar animações com os desenhos que ele criava, imaginava, e ele descobriu uma possibilidade de se expressar. E eu não estou nem falando dessa parte mais artística, tá? Falando de forma geral. Né? Como eu disse, por exemplo, é um projeto que eu imaginei, e se eu colocasse aqui na minha porta, sei lá, uma fechadura eletrônica para que só abrisse quando eu colocasse uma senha mesmo. Será que é possível? Pô, é possível. É possível, é acessível, e você não precisa assim, ser um super gênio para conseguir, não. E você consegue se expressar através dessas formas. Então, isso daqui é incrível, incrível mesmo. E com a fluência tecnológica, eu estou colocando nesse ambiente também, né, nessa grande temática social de expressão, é justamente o que eu estava falando lá no começo das crianças já super se envolverem, né, com as tecnologias, mas será que elas têm mais propriedade de entender aquilo, de produzir aquilo, de manipular aquilo com mais propriedade mesmo, né? Com mais, enfim, com mais protagonismo, com mais, enfim, confiança, sabe? Então, eu acho que ela também facilita muito os processos da vida, uma vez que você tem essa fluência tecnológica. Facilita processos de uma forma geral. Legal, turma. Com mais consciência, né? Eles, enfim, conseguiram manipular a tecnologia com mais consciência. Turma, muito louco. A Aninha comentou que um ambiente, enfim,
com harmonia, confiança, respeito, espontaneidade, ele potencializa muito o aprendizado. E com certeza, costumo dizer que crianças felizes ou pessoas felizes aprendem mais. Você pode aprender mais se você está feliz. Porque um dos grandes obstáculos de aprendizagem é você realmente acreditar que não consegue ou não está aberto para aquele conteúdo. Se alguém começa a falar algo para você e você já fala assim, nossa, não queria estar aqui, nossa, que chatice, e você já está criando barreiras, né? Já está criando obstáculos para você aprender. Então, se você está num ambiente, de novo, criativo, que eu chamo aqui, que é todo esse ambiente agradável, você quebra várias barreiras já, se abre ao conteúdo e isso pode potencializar muito a sua possibilidade de aprender. Show, 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 turbo. Vamos para o quinto e não menos importante, que eu vou dar uma visão aqui sobre demanda profissional. Já tô acabando, turma. É o último, quinto, é o último. Cara, demanda profissional. Isso daqui é um negócio muito louco. Porque daí você fala assim, são profissões que vão ser programadores, então você está falando que precisa de muitos programadores? Não necessariamente. Eu falo que são 3 coisas importantes para a gente perceber, né, para a gente ter compreensão, quando a gente está falando que um dos motivos para você ensinar a programação robótica para criança é demanda profissional. Um deles é que a tecnologia, com certeza, ela está impactando diversas áreas. Tá, turma? E diversas profissões. E não necessariamente que trabalhem diretamente com programação ou com robótica. E não, eu não estou falando daquela galera que fica atrás do computador e tal, aquela visão que você tem que é um programador. Não sei se você tem essa visão. Espero que não. Eu não estou falando nem dessas profissões, tá? Eu estou falando de profissões diversas. Exemplo, medicina. Pô, os processos, os exames dentro da medicina hoje são fortemente programados, né? Enfim, existem robôs anestesistas, né? Existem vários processos que a medicina está, inclusive cirúrgicos já, que a tecnologia de forma geral, automação e, enfim, processos programados estão entrando com muita força. Eu estava conversando um dia com uma mãe, né, de um aluno que é dentista, e ela comentou que no próprio consultório dela, ela estava aprendendo mais sobre programação e modelagem 3D, impressão 3D e todo esse universo aí, porque estava facilitando muito o trabalho dela no consultório, que era, enfim, o lance dela lá era para produzir alguns aparelhos e na produção desses aparelhos ela estava substituindo aquele molde na boca mesmo por moldes impressos em impressão 3D. Então ele só escaneava a boca, conseguia a posição dos dentes a partir de um scanner, e isso daí, através de um programa, conseguia produzir o modelo de como estava aquela boca e imprimia na impressão 3D. E aí você não precisa colocar as coisas na boca da pessoa de fato, porque você consegue reproduzir os dentes da pessoa, o formato, enfim, o tamanho e tudo mais, numa impressão 3D, faz o aparelho lá e depois só vir na boca da pessoa e colocar. Olha que incrível! Né? Deixa o trabalho mais barato, deixa o trabalho mais eficiente, tira o incômodo das pessoas. E aqui a gente está falando de diversas profissões, tá? Agricultura, por exemplo, tem um trabalho que eu vi esse tempo atrás que eram drones voando sobre plantações que detectavam. Eu vi inclusive também que detectava em obras, né? Em grandes obras, por exemplo, no Cristo, assim, sabe, grandes estruturas. Conseguia detectar defeitos. Eu vi também um que detectava em aquelas usinas eólicas, sabe? O drone voava, detectava através das imagens defeitos e, enfim, emitia esse relatório, essa análise, né? Então imagina, num processo mais manual, uma pessoa, né, um profissional entrar dentro de uma plantação e olhando as plantas que estão doentes ou não estão, né? Enfim, naqueles milhares de metros, quilômetros de plantações e tudo mais, e agora um drone voa e consegue identificar isso através das imagens, processar essas informações, dar localizações exatas para as pessoas. Né? Que incrível isso. Então está entrando em diversas profissões
e conseguir perceber mais, de novo, ampliar a sua visão de mundo, e isso está cada vez mais presente, né? E crescendo cada vez mais. Conseguir ampliar a sua visão de mundo a respeito da tecnologia, profissão, a respeito de programação e robótica, vai te dar possibilidades em qualquer profissão. Né? Pelo menos, de novo, não que você vá programar de fato, mas conhecer o universo de como isso funciona e a visão de mundo vai te ajudar muito em qualquer profissão que seja. E aí tem um segundo ponto, que é de fato que profissões diretamente relacionadas estão aumentando. E aí o que eu falo é justamente porque as pessoas que utilizam essas coisas estão utilizando em diversas áreas esses desenvolvimentos tecnológicos, as profissões diretamente envolvidas também estão aumentando. Porque imagina, esses drones que eu comentei que, enfim, analisa as imagens de estruturas, de plantações, etc. Alguém precisa fazê-las. Né? Por mais que você não seja a pessoa que desenvolva, produza e tudo mais, alguém precisa fazer, impactando indiretamente aqui, ó. Alguém precisa fazer. Consequentemente, como os processos vão sendo usados em diversos ambientes da nossa vida social, alguém precisa estar produzindo essas coisas. Então, com certeza, também as profissões diretamente relacionadas estão aumentando e as demandas das profissões já existentes também estão aumentando. Várias empresas sempre procurando programadores, sempre procurando pessoas que conhecem mais sobre, enfim, todos esses temas, esses grandes temas envolvidos aí com tecnologia mesmo, né? Desde inteligência artificial, Big Data e etc. As profissões em relação a isso estão aumentando também. Né? Então, enfim, é uma possibilidade enorme e, no mínimo, as pessoas devem olhar para isso com mais cuidado, porque, enfim, é uma grande possibilidade, sabe? É uma grande possibilidade. E não é uma coisa de louco. Não é uma coisa de, é só nerd, só quem manja muito de matemática. Primeiro, eu já não acho que a matemática ela é para poucos, né? Você precisa gostar de matemática, você precisa ter dom de matemática para conseguir trabalhar com matemática. Não acho, né? Acho que algumas pessoas têm mais facilidade lógica do que outras, mas todo mundo, ou pelo menos a grande maioria das pessoas, podem se desenvolver bastante e é a mesma ideia com programação. Você não precisa ser um grande não sei o que para desenvolver e trabalhar com essas coisas. Não, você precisa gostar e ter vontade de fazer isso daí. E é claro que aí é uma perspectiva um pouco mais subjetiva, mas que a gente tem percebido nos últimos anos, que é novos trabalhos, novas profissões surgindo. De novo, profissões que já existem estão sendo impactadas indiretamente. As profissões que já existem e diversas profissões que já existem sendo impactadas. As profissões que já existem crescendo e novas profissões que envolvem programação, robótica surgindo, sendo, enfim, desenvolvidas e tudo mais. Eu tenho um link que eu sempre, um texto, um trechozinho que eu sempre gosto de citar, porque é uma coisa incrível mesmo. Mas enfim, eu estou com a cola no outro computador aqui, mas eu vou colocar depois no link aqui da live também, e vou colocar um estudo aqui da PwC, que fala sobre empregos que estão sumindo e novos empregos que estão surgindo por causa do impacto da automatização, que tem tudo a ver, a automatização basicamente é a robótica e a programação linda. Mas eu vou ler aqui para vocês, que é o seguinte, o Fórum Econômico Mundial afirma que 65% das crianças que estão na escola primária hoje irão trabalhar no futuro em trabalhos que ainda não existem. O mesmo órgão afirma que a indústria de mobilidade espera um crescimento de oferta de emprego, mas que quase 40% das funções de vagas ainda não fazem parte das habilidades básicas das mesmas funções que são executadas atualmente. Depois eu coloco aqui, um estudo do Fórum Econômico Mundial. Mas, 65% das profissões que as crianças hoje nem existem ainda, a gente nem sabe quais são. Justamente por esse desenvolvimento de novas profissões e dessa mudança dentro do mercado profissional, que está incrível mesmo. Está incrível, incrível. E se a gente está falando, e a gente está falando de crianças já existentes.
né? Crianças já existentes. Crianças já numa fase de, enfim, de desenvolvimento, né? De alfabetização e tudo mais. Se a gente pegar aquele meu sobrinho de 4 anos, que eu comentei, que ele já tá com a mão na tela aqui, sabe? Não sei o que vai ter lá, sabe? Mas no mínimo a gente tem que estar preparando e tá na vanguarda em relação a isso. E o caminho é entender mais o mundo através da programação em robótica. Turma, muito louco. Deixa eu ver aqui, ó. Comentários que o pessoal fez aqui. Olha que legal esse comentário da Aninha, que ela falou que a tecnologia é um negócio muito louco, né? Tem gente que fala que a tecnologia robótica vai tirar emprego de muita gente, mas ao mesmo tempo está possibilitando um monte de emprego em outros setores. Uber, iFood, Rappi, pequenos empreendedores de diversos setores, a gente está vendo isso mesmo. E até a galera que procura uma vibe mais artesã e feito em casa ou à mão, usa a tecnologia para divulgar e crescer no mercado. Super, né? A gente critica e vê às vezes esse tema com a parte negativa, pô, sei que os robôs estão tirando os empregos das pessoas. Cara, os robôs estão deixando os processos mais eficientes e ao mesmo tempo que estão tirando, no sentido que empregos não vão existir mais, não vão ser precisos pessoas executarem, humanos executarem algumas funções, está surgindo mais um monte de coisa para humanos fazerem. Então por isso também que a gente tem que estar na vanguarda se preparando para o que é isso que a gente vai ter que fazer. Por exemplo, enfim, um exemplo bobo, mas apertar parafusos, por exemplo. Estou aqui apertando esse parafuso, que é um exemplo muito industrial, né? Robozinhos conseguem apertar parafusos. E a ideia é tirar você de apertar parafuso e não deslocar você e colocar você, enfim, em qualquer lugar e tudo mais. A educação, e aí por isso que a gente, como agente educacional, precisa estar muito atento e preocupado com isso. Porque a ideia, né, do processo não é tirar uma pessoa e deixar ela fora do sistema porque ela não vai mais apertar parafuso. Não. O parafuso pode ser apertado por um robô, mas aquela pessoa pode ocupar uma atividade que os robôs ainda não ocupam. Ou seja, processos e atividades que já eram feitas por pessoas deixam de ser feitos por pessoas e as mesmas pessoas podem se ocupar com outras coisas que tragam mais, desenvolvimento para a sociedade, sabe? Então, a ideia é ter mais mão de obra, na verdade, produzindo tecnologia do que, de fato, ter mão de obra, enfim, industrializando coisas, né? Ou, enfim, fazendo coisas repetitivas ou executando tarefas que facilmente podem ser automatizadas, ou que não necessariamente facilmente, mas que podem ser reproduzidas por um algoritmo e tudo mais. Então a ideia é que todo mundo tenha espaço na sociedade. Eu acho que, né, eu tenho uma visão mais otimista com isso. Mas para isso, a educação ou os ambientes educacionais precisam estar preparados para preparar essas pessoas para ocupar esses espaços, né, que vão sendo criados ao longo do desenvolvimento. Então, por isso que você, professor, que está aí escutando a gente também, precisa se preocupar com isso. E isso é um grande alerta, né? Porque se você prepara jovens que só conseguem reproduzir, aí de novo, não está desenvolvendo essas habilidades aqui na galera, ele não consegue resolver o problema. Ele consegue só reproduzir, né? Ou reproduzir alguma atividade que ele aprendeu. Em algum momento, reprodução, por exemplo, você consegue, e você com um pouquinho só de entendimento sobre algoritmos, você consegue perceber que não é tão difícil assim automatizar algo que seja repetitivo. E aí, essa profissão, então, ele não vai ter espaço. Mas aí não é a ideia que ele simplesmente seja deixado de lado na sociedade. Não, vamos trazer essas pessoas, preparando, né, a gente como agente educacional para ocupar espaços que humanos cada vez mais vão precisar ocupar, que são totalmente envolvidos com essas habilidades aqui, ou novas habilidades que a gente ainda vai descobrindo. Hoje já está muito assim, tá? Hoje o mercado mesmo é difícil você, se você não consegue resolver problema, você conseguir se desenvolver numa carreira e tudo mais. Enfim, turma, muito louco isso mesmo. E aí o que eu falo sobre a fluência tecnológica é você perceber e usar com muita confiança, né, e com muita consciência aplicativos e sistemas tecnológicos que vêm mudando a nossa interação social mesmo. Por exemplo, Uber.
Pô, o Uber, se você perceber, né, esses enfim, motores de aplicativo, mudou um paradigma social. O WhatsApp mudou um paradigma social, cara. E é totalmente um processo de tecnologia, com programação envolvido, enfim. É, mudou o paradigma social. Então a gente precisa estar presente para esses paradigmas que vêm sendo mudados através de, enfim, iniciativas de programação, iniciativas tecnológicas para a gente se preparar e conseguir continuar vivendo socialmente e consciente porque a gente está preparado educacionalmente. iFood, sensacional, né? Você está com fome lá, só pede o aplicativo. Só pede no aplicativo uma coisinha. Turma, perguntas? Esses foram os 5 pontos. Podem mandar perguntas se vocês tiverem aí. Vou só fazer um reviewzinho aqui. Esses foram 5 grandes temas, talvez não necessariamente só 5, né? Dei vários aqui na real. Mas são 5 pontos aqui, 5 grandes temáticas que podem te motivar muito a ensinar a programação e robótica para suas crianças nas suas aulas. Ou inclusive tentar convencer alguém aí do seu ambiente educacional, do seu ambiente aí que você está, na sua escola, os pais, tudo mais. As crianças estiverem envolvidas com programação e robótica, elas têm potencialidade, elas podem aprender mais, ou podem aprender de uma forma mais alegre, ou podem aprender de uma forma mais agradável, que já é um super ponto, sabe? Às vezes a gente fica pensando muito em resultado, né? Comparando o quanto eu consegui aprender de um jeito e em outra metodologia se eu aprendi mais conteúdo ou menos conteúdo. Às vezes a gente usa essa métrica, mas às vezes, cara, você não precisa olhar para essa métrica. Se você olhar para eu aprendi, mas aprendi com uma vida mais feliz, eu sei que é subjetivo, é muito subjetivo. Quase falei um palavrão aqui. Você aprender de uma forma mais feliz. Mas você está num ambiente mais feliz, você, como professor, proporcionar um ambiente agradável para os seus alunos, já é uma grande transformação, sabe? E eu realmente acredito que se você está feliz, de novo, como já comentei, você consegue aprender mais também, tá? Também. Então, mesmo que, enfim, seja apropriação do conteúdo, a ideia de aprender feliz também vai te ajudar. Enfim, falei várias coisas aqui. Cara, hard fã, depois da live, olha a descrição aqui e lê o artigo, o relatozinho do Papert. Super vale a pena, é uma grande sacada. Cara, isso aqui é um presente, é uma grande sacada. As habilidades, a gente trocou uma ideia aqui. Ambiente criativo, você construir esse ambiente para que seja possível nisso, e a ideia de trabalhar com projetos de programação robótica super te ajuda nisso. Você possibilitar que as suas crianças se expressem mais, né? E além de se expressar mais, ela conseguir relacionar ou se relacionar com a tecnologia ao redor de uma forma mais fluente, de uma forma mais consciente. E além disso, você está preparando as crianças também para um mercado totalmente diferente, com relações, trabalhos, profissões, empregos totalmente exigindo coisas que a gente ainda não sabe. Então, no mínimo, a gente precisa preparar para o que a gente consegue perceber uma tendência. Turma, essa foi mais uma live do Gera. Espero que vocês tenham gostado. Adoro conversar sobre isso. Semana que vem a gente vai continuar as nossas lives por aí. Acho que semana que vem vai ser, na verdade, um how-to. Então, mesmo horário, terça-feira da semana que vem. Então, ó, vou colocar aqui, ó. Nos vemos novamente semana que vem. E aí, a gente, como eu falei, em março, eu falei na última live, quem não viu, vê lá, vai estar disponível a última live. A última live eu fiz uma revisão sobre projetos de tecnologia e como você pode levar esses projetos numa sala de aula e aplicar ele para os seus alunos de fato. Hoje a gente trocou uma ideia um pouco mais de, enfim, mais motivacional aqui, mais de contexto de tudo isso, de porquê desses projetos todos, porque lembrando, a gente precisa estar sempre alinhado com os nossos porquês, e eu acho que isso daqui dá uma boa base para a gente trocar uma ideia e refletir um pouco mais sobre os porquês. Mas nos vemos semana que vem novamente, que a gente vai trocar mais uma ideia sobre desenvolvimento de projetos na prática, porque, de novo, para ensinar programação e robótica, aqui a gente falou motivos, para te motivar e para realmente você perceber e estar alinhado com isso, né? Mas aí, de novo, pô, como que eu faço isso? Que tipo de projeto? Será que eu preciso saber muito ou não? E aí, com o How To, a ideia é justamente essa, de dar repertório técnico, porque você precisa aprender técnica também. É a mesma coisa que você, quer ensinar ciências, mas não sabe nada de ciências, fica difícil você ensinar ciências, né? Eu quero ensinar
enfim, inglês, você quer dar aula de inglês, mas você não sabe nada de inglês, vai ser difícil, vai ser difícil. E se você quer ensinar programação em robótica e não sabe nada de programação robótica, também vai ser difícil. Vai ser difícil sim, e eu preciso assumir aqui para você que vai ser difícil. Porém, a gente está aqui para te ajudar a completar todas as áreas, completar todas as possibilidades que você tem para se desenvolver como um professor que ensina programação e uma professora que ensina robótica e todo esse ambiente de tecnologia. Então, técnica, semana que vem vai ser de técnica e da How To para vocês verem mais como isso na prática, um projeto de fato, o que é programar, o que é, enfim, montar alguma coisa eventualmente. O tema a gente vai liberando durante a semana. E na outra semana eu vou tentar responder aqui junto com vocês uma pergunta extremamente que a galera super faz e polêmica, que é: eu preciso ser formado ou ter um diploma universitário na área de tecnologia para conseguir ensinar programação e robótica para crianças? Será? E aí vai pensando, o que você acha? Você acha que precisa... Você acha que precisa ser formado ou ter um diploma universitário na área de tecnologia, sistemas, ou enfim, o que for assim, ou inclusive nas áreas de exatas? Será que precisa ter na área de tecnologia, na área de exatas, para conseguir ensinar programação e robótica? Eu vou me propor a guiar vocês na resposta dessa pergunta. Beleza? Mas turma, nos vemos semana que vem. Adorei estar aqui com vocês. Agradeço muito o pessoal que comentou aí. Muito agradável. Nos vemos semana que vem. Tamo com tudo. E é isso aí, turma. Valeu. E vai deixando aí o feedback se vocês estão gostando ou não. Mesmo se você ver depois dessa live, comenta aí se você gostou, quais são as suas grandes perguntas. A gente sempre está atento. Siga a gente lá no Instagram. Vamos usar a hashtag FORK. Segue a gente lá no Yada for Teachers, se você ainda não segue. Show, turma. Valeu. É isso daí. Eu preciso encontrar sempre meu botãozinho aqui para desligar a live. Valeu, turma.